Volta com informação ao vivo. Mais de 2.000 ligações clandestinas de água, os famosos gatos, foram detectadas somente no primeiro semestre deste ano pela concessionária Águas do Sertão. Em um dos casos, além da ligação clandestina, o imóvel vendia água de forma ilegal na cidade de Dois Riachos, no interior do estado. Vamos chamar a Italine Marques, que vai contar mais detalhes para a gente. Que história é essa, hein, Italine? Olha, Bruno, essa é só uma das histórias, né? E eu fiquei muito surpresa com esse dado. Eu estava me inteirando agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo, mas tinha gente furtando essa água, porque sim, configura crime, e utilizando essa água para comercializar em carros-pipas. Tinha gente utilizando em fábricas de laticínios, em motéis, em estabelecimentos. Então, assim, tem desde aquela pessoa mais humilde que furta, mas também pessoas que têm um poder aquisitivo relativo, né, importante, que comete o mesmo tipo de crime. Tem um agricultor também, tem gente que utiliza essa água para irrigação, para alimentar o gado. A concessionária Águas do Sertão, ela atua tanto em municípios do Baixo São Francisco até o Alto Sertão do estado de Alagoas. E esse número que você trouxe aí na abertura, Bruno, mais de 2.600 ligações clandestinas, que nós popularmente chamamos de gatos, ocorreram em 34 cidades aqui do nosso estado. A gente vai conversar agora com Heron Lima, ele que é gerente de eficiência operacional da concessionária Águas do Sertão, para falar sobre essa estatística identificada nesse primeiro semestre de 2025. Heron, boa noite, seja muito bem-vindo ao Cidade AL. Como que vocês chegaram até esse número? E para a gente é um número alto, para vocês também, ou é um número comum já? Boa noite, Italine. Boa noite a todos os telespectadores da TV Pajuçara. De fato, esse é um número que impressiona e assusta. Não é comum encontrar esse número de irregularidades, de gatos espalhados nessas cidades. Nós estamos tratando de um problema muito grande, que em determinadas situações são problemas sociais e outras são problemas ainda maiores. Como você bem colocou aqui, nós estamos falando de mais de 2.600 irregularidades num período de 6 meses. Nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido desde 2022, e esse número é muito mais expressivo, mas no ano de 2025, de fato, tem nos assustado muito, porque esses desvios de água, eles causam inúmeros prejuízos para o abastecimento, para o consumo humano, pois muitas das vezes esses desvios, eles de fato estão feitos de maneira totalmente irregular, fora dos padrões estabelecidos que assegura, que garante a qualidade da água que chega até a torneira de todas as pessoas. Nesses casos, né, quando é identificada uma situação de ligação clandestina, o que é que acontece? Como que essa pessoa, o proprietário daquele imóvel, daquela residência, ele é punido? Em relação ao prejuízo que ele já causou à concessionária também, ele vai ressarcir esse valor? Sim, esse é um ponto muito importante. Hoje nós temos uma resolução determinada pela ARSAL que nos dá esse respaldo de cobrar, de fato, o montante utilizado num período de 12 meses. Esse papel da agência reguladora é muito importante em regular essas medidas, porque as irregularidades, elas causam grandes impactos. E com essa cobrança retroativa é uma forma de ressarcir, né, tanto os próximos contribuintes, os próximos usuários, porque isso impacta em cadeia. Um cliente que desvia água, ele consome até 3 vezes mais do que um cliente comum. E essa água que está sendo, muitas das vezes, desperdiçada, usada de maneira indevida, poderia estar abastecendo outras pessoas. Um exemplo claro disso é que essas 2.600 irregularidades que nós encontramos somente neste período poderia abastecer mais de 10.000 pessoas. E esse é um número muito expressivo. São 10.000 pessoas que poderiam estar recebendo água rotineiramente nas suas torneiras, que infelizmente não é possível, dado esse problema. Além dessa questão administrativa, criminalmente falando, essa pessoa é punida também porque é um furto, ela está se utilizando de algo que não é dela. Exatamente. E todos esses estabelecimentos comerciais onde nós identificamos essas irregularidades, nós abrimos um boletim de ocorrência para tomar sanções ainda maiores do que aquelas já reguladas pela agência reguladora.
esse é um tema muito importante, porque nós tivemos recentemente no interior do estado de Alagoas, especificamente no município de Dois Riachos, um cidadão que foi conduzido à delegacia, né, e foi registrado um boletim de ocorrência porque ele estava desviando água para fazer a comercialização, que é um problema ainda maior. Tem reincidente nesses casos? Vocês costumam lidar com pessoas que são notificadas e depois acabam voltando a cometer aquele mesmo crime da ligação clandestina? Sim, isso é muito comum, né, no interior do estado e acredito também que no cenário nacional, né? Nós temos essa reincidência muito grande, principalmente quando a gente fala daquelas grandes tubulações que nós chamamos de adutoras, que passam por dentro de propriedades particulares, que muitas das vezes o próprio fazendeiro ali desvia para uma irrigação e se torna aquele cliente reincidente. Então, nós vamos lá, fazemos todo o trabalho, né, de retirar essa irregularidade, né, de fato reparar o problema que, num futuro breve, é feito novamente para benefício próprio. E isso é muito comum. Perfeito, Heron. Obrigada pelas informações. O Heron que está aqui representando a concessionária Águas do Sertão. E, Bruno, a gente só está tocando nesse ponto porque ele é muito mais grave do que parece. O dado em si já assusta. Mais de 2.600 ligações clandestinas, isso só falando do Baixo São Francisco até o Alto Sertão do Estado. A gente não está contando Agreste, não está contando Zona da Mata, não está contando região metropolitana, litoral, nada disso. Mas, além desse dado expressivo, tem a questão da contaminação da água que acontece e também quem faz essas ligações clandestinas utiliza até 3 vezes mais do que uma pessoa que estaria ali pagando. Então, tem também o desperdício e a questão ambiental. Eu volto ao estúdio com você, Bruno.